Graça e paz, amada Igreja do Senhor. É uma alegria estarmos na presença de Deus para ouvir a sua palavra. Mas antes de tudo, precisamos lembrar de uma verdade poderosa. Deus não deseja apenas visitar o nosso culto. Ele deseja governar a nossa rotina, a nossa vida. Convido você para uma breve oração, iniciando, Pai Santo, Pai amado, envia-nos o Teu Espírito Santo, ilumina nosso entendimento, que ao terminarmos aqui, Senhor, sejamos cheios da graça, cheios do entendimento da Tua Palavra Santa. É no nome do Teu Filho que nós oramos pedindo. Amém. Nosso texto base aqui é Romanos 12, 1 e 2 e Tiago, capítulo 1, verso 22. Estaremos falando sobre os ensinos práticos da Igreja de Deus no Brasil, onde temos um bom ensinamento para a vida prática do cristão. Romanos 12 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vos apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Tiago 1,22 diz assim: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Bom, a fé em Cristo precisa ser visível. Ou seja, tem que estar no meu pensamento, tem que estar nas minhas escolhas, na minha família, na igreja, no caráter, no testemunho diário. Uma vida salva precisa revelar o Cristo que salvou. Talvez existam áreas que ainda precisam ser alinhadas em nós, como os hábitos, emoções, relacionamentos, prioridades e comportamento. Então hoje o Espírito Santo nos chama a uma vida cristã prática, santa e coerente. E nós vamos falar de 9 pontos aqui importantes para aplicação prática em nossa vida. O primeiro é exercício espiritual. O exercício espiritual, ele nos ajuda a fortalecermos, a estarmos na presença de Deus. A vida cristã, ela não amadurece por acaso, não. Ela cresce quando cultivamos disciplinas, Aí vem a oração, que é o primeiro. É o primeiro ponto desse item, A oração é o relacionamento e dependência e entrega. Veja bem, uma igreja forte sempre nasce de joelhos dobrados. É assim que começam as igrejas, fortes, Aí vem o outro item, louvor e adoração. A adoração tira o coração do eu, do ego, e nos leva para a glória de Deus. Passamos a adorá-lo, reconhecer a grandeza de Deus, porque ela produz a sensibilidade espiritual no nosso coração, produz a gratidão, saber agradecer, a reverência, o respeito e o crescimento na graça. Aí vem o jejum. É outro exercício espiritual excelente. O jejum enfraquece a voz da carne e amplia a voz do Espírito, dizendo: eu tenho fome e sede de Deus. E a confissão, ou seja, o pecado escondido, ele endurece o coração da pessoa. Mas o pecado confessado leva à cura. Precisamos sim de estarmos sempre falando com Deus e confessando a Ele nossas fraquezas, nossas faltas,
na sua oração secreta. E na confissão também, quando for necessário, pedir a ajuda de alguém, um ombro amigo, para ajudá-lo ou ajudá-la. Quinto, meditação e estudo bíblico. A palavra não foi dada apenas para informar, foi para transformar. Quem pensa pela palavra começa a viver como Cristo. E agora vamos para o outro ponto da nossa lição, que é a lealdade à igreja. A fé bíblica não foi feita para isolamento. Ficar sozinho, né? Não. O Senhor nos manda reunir, congregar. Congregar é comunhão, é ensinar a palavra, é correção, é fortalecimento, é cuidado mútuo. A lealdade da igreja também consiste em fidelidade no sustento da obra. Como que podemos manter a obra? Através dos dízimos e ofertas, porque elas expressam adoração, fé, confiança, avanço missionário e cuidado com os necessitados também. Então, seja um dizimista, um ofertante, faça um voto com Deus, depois você vai ver o quanto Ele vai prosperar a sua casa e a igreja. Honra a liderança. É outro ponto importante da lealdade. Trata bem os nossos líderes com respeito, porque onde há honra, há também unidade. E onde há unidade, há também crescimento. Vamos para o terceiro ponto, sendo bons mordomos. Tudo pertence ao Senhor. Seu tempo, cada dia deve ter um propósito eterno, viu? Aí uma pergunta vem: o que na sua rotina está roubando sua produtividade espiritual? Nós temos que saber bem aproveitar, administrar nosso tempo. Né? Não sabemos quanto tempo nós teremos daqui para frente, mas enquanto estivermos o tempo, vamos aproveitá-lo e bem, né? Usar os nossos dons, recursos, o testemunho cristão, né? Porque o tempo pertence ao Senhor. 24 horas por dia nos faz refletir, né? Puxa, 8 horas eu trabalho, 6 a 8 eu vou dormir, vai sobrar 8. O que eu posso fazer nesse momento? Tem um momento de lazer, tem um momento devocional, que é a prioridade, né? Com Deus, né? Um momento de oração, mesmo que seja 10 minutos de leitura da Bíblia, de oração, e um cântico, e uma adoração, junto com a sua família, ou se você não tem essa comunhão ainda, né? Claro que você vai possuí-la logo em breve, né? Vai fazendo você mesmo, tá? Os dons espirituais, nós que somos pentecostais, né? Usar esses dons para o serviço cristão. Tem gente que usa isso para promoção, né? Para autopromoção, mas nós não, vamos usar para servir, para ajudar a igreja. E o uso sábio dos bens, né? O que você tem de bens revela a sua maturidade espiritual. Administra bem o que Deus colocou nas tuas mãos, não jogue fora. Dê seu testemunho de vida. É um recurso que Deus usa para alcançar os outros, viu, meu irmão, minha irmã? Aí vamos para o quarto ponto aqui, que é a pureza moral. Pureza moral fala de santidade. Santidade é separado daquilo que Deus não aprova, né? Santidade começa no coração, lá no pensamento, lá no seu íntimo, e alcança o seu corpo, mente, né? Hábitos, relacionamentos. A pureza moral envolve
o corpo como o templo do Espírito Santo, né? Nosso corpo é santuário do Espírito Santo. E 2, o que consumimos, né? Precisamos de discernimento com os filmes que a gente vê, com as músicas, com as redes sociais, com as conversas, com a literatura. Aquilo que não alimenta a nossa mente molda desejos. Então vamos alimentar bem nossa mente, né? Prosseguindo, integridade pessoal. Integridade é ser a mesma pessoa, tanto no púlpito, tanto no altar, no trabalho e também lá no seu lugar secreto. A verdadeira espiritualidade produz honestidade, palavra confiável, né? A pessoa tem uma palavra que ele honra o que fala, né? Pureza na intenção e responsabilidade. Isso é de suma importância para ser íntegro. E a Bíblia nos ensina isso, né? Responsabilidade familiar é o 6º item aí. A família é o primeiro campo missionário. O lar deve ser altar, escola espiritual, ambiente de discipulado, espaço de cura e lugar de perdão. A santidade começa dentro de casa. Então vamos ter essa responsabilidade, né? Temperança e conduta, 7º ponto aqui. O domínio próprio é evidência do Espírito Santo em nós. Tá? Temperança é controlar os impulsos, refrear as palavras, moderar as emoções, evitar os excessos e rejeitar vícios. Tudo que domina a vontade ameaça o senhorio de Cristo em nós. E a aparência modesta, que é o 8º item aqui. A modéstia bíblica é o reflexo de um coração humilde. A aparência deve honrar a Deus, preservar o testemunho, refletir sobriedade, evitar sensualidade e comunicar reverência. Então a aparência é muito importante também, né? Mas primeiro, o interior, porque o interior vai refletir o exterior. Isso é de suma importância, o cristão prezar por isso, né? Vamos ser modestos, né? 9, o último ponto, obrigação social. A santidade também alcança a cidadania, nós somos cidadãos do mundo também, né? E o crente deve respeitar as autoridades, orar por elas. Elas não são contra os nossos princípios, nos dá liberdade de expressão. Eles merecem nossas orações, não importa quem esteja na frente, né? Temos que orar por eles. E também trabalhar no combate às injustiças, defender os mais vulneráveis, cuidar da criação, proteger a vida contra o aborto, contra essas coisas que... praticar a misericórdia. A santidade não foge do mundo, ela transforma o ambiente. Então vamos transformar o ambiente onde estamos. A proposta destes ensinos de hoje não é formar religiosos, mas sim discípulos cheios do Espírito Santo, parecidos com Cristo, em todas as áreas da vida. Então a verdadeira santificação é o quê? Interna e externa, doutrinária e prática, espiritual e relacional, pessoal e social. Cristo não deseja apenas ser aceito no culto, ele deseja governar a vida inteira. Então, hoje o Senhor pergunta: existe alguma área da sua vida que ainda não foi entregue totalmente a Cristo? Entrega hoje, consagre hoje, alinhe hoje, obedeça hoje, porque quem pertence a Cristo demonstra Cristo na prática. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, em nome do Teu Filho, agradecemos por falar aos nossos corações. E nos ajuda, Senhor, a pôr em prática a Tua palavra e andar nos Seus caminhos santos. Oramos
pelos nossos irmãos, familiares e a todos aqueles que estão conosco aqui. Que a tua presença, que a tua proteção, que a tua graça esteja sobre todos nós. No nome de Jesus oramos agradecidos. Assim seja. Amém.